DOT. Vivemos uma época interessante em que a tecnologia está se desenvolvendo a uma velocidade incrível e novas máquinas cada vez mais perfeitas e avançadas surgem a cada dia. O campo agrícola não é uma exceção. Pelo contrário, é nele que se encontra uma grande quantidade de dinheiro e esforço. Isso porque a agricultura está sempre gerando lucros. Já a automação dos processos de trabalho pode aumentar significativamente essa lucratividade. Conheça DOT, uma plataforma autônoma que é literalmente o futuro da agricultura. Ela consiste em vários implementos. O primeiro é o principal, pois é o responsável pela capacidade de condução e tem forma de U. Ele sai de forma independente do hangar, onde é armazenado, e depois se conecta ao equipamento de serviço. Esse implemento pode ter diferentes finalidades, por exemplo, servindo como distribuidora de fertilizante ou uma pulverizadora. Neste instante está sendo mostrado no vídeo uma semeadora. Antes de iniciar a operação, uma pessoa precisa indicar os limites do campo no mapa, marcar todos os obstáculos em forma de árvores ou postes. Em seguida, DOT compila uma rota para si mesmo, de modo a não passar duas vezes no mesmo lugar. Para isso, o robô usa GPS. Um entendimento preciso de sua posição no espaço também o ajuda a permanecer dentro do campo. O robô funciona de forma totalmente autônoma ou pode ser controlado remotamente. Em qualquer caso, esse sistema é muito mais eficiente quando comparado aos equipamentos tradicionais. Ele permite que se economize combustível, mão de obra, aumenta a produtividade e reduz o número de acidentes. Além disso, o sistema é capaz de operar 24 horas, 7 dias por semana. John Deere. Não são apenas os fabricantes de automóveis que tentam converter seus veículos em elétricos, em vez de usar os combustíveis tradicionais. Literalmente, poucos anos atrás, a empresa americana John Deere, por exemplo, mostrou ao mundo seu novo trator elétrico autônomo. Ele é bem menor que seus similares, além de ser caracterizado por uma maior manobrabilidade, mas pode transportar equipamentos de 5 a 15 toneladas. Ao mesmo tempo, o equipamento não libera emissões nocivas, podendo ser equipado tanto com rodas padrões como esteiras. E claro, o trator funciona sem motorista. Já na próxima década, a empresa planeja colocar esses equipamentos em produção em série. Kubota X-Tractor. E aqui temos uma novidade para 2020. X-Tractor é um conceito da empresa japonesa Kubota, que potencialmente tornará a vida dos agricultores melhor e mais fácil no futuro. O mais interessante é que a apresentação foi programada para coincidir com o aniversário de 130 anos da marca. Suas distinções começam na aparência e terminam no recheio da parte interna. Por exemplo, X-Tractor é totalmente elétrico e opera de forma autônoma, sem a necessidade de um condutor. Na verdade, como dá pra ver, ele não tem volante. O objetivo dos desenvolvedores era criar um sistema funcional composto por um grande número de máquinas e um cérebro computadorizado comum. Dessa forma, cada trator coleta dados sobre o ambiente ao redor e o trabalho realizado. Depois, os transfere para um computador que em seguida ajuda o funcionamento de outras máquinas para obter o máximo de coerência e eficiência. A pessoa encarregada só precisa entregar as tarefas no prazo e, literalmente falando, aproveitar os frutos do trabalho realizado. Outra característica notável do X-Tractor é a sua distância ao solo ajustável. Para criar uma alta tração, ele é rebaixado para reduzir o centro de gravidade. E se não quiser danificar a plantação, a distância ao solo pode ser aumentada. Todas as 4 esteiras funcionam independentemente umas das outras, proporcionando manobrabilidade. O trator é capaz de dar meia volta sem sair do lugar. Fendt Xaver. Baixa pressão sobre o solo, consumo reduzido de energia, sem ruído, sem vazamentos e emissões prejudiciais. Tudo isso são aspectos ambientais que estão recebendo cada vez mais atenção hoje em dia. Portanto, não é nenhuma surpresa que tudo o que foi mencionado esteja relacionado à máquina que está sendo mostrada agora. Xaver é uma série de semeadoras robóticas desenvolvida pela empresa alemã Fendt. Seus representantes declaram: Xaver foi criado para livrar as pessoas
pessoas do trabalho manual árduo e monótono. Como resultado, isso levará a uma produção de alimentos mais ecológica. Sabe como funcionam exatamente os robôs Xaver? De forma simples e complexa simultaneamente. A tecnologia V-Set separa as sementes, criando uma pressão de ar negativa. Em seguida, as sementes são plantadas. O sistema de controle com acionamento elétrico permite que as mudas sejam plantadas com precisão centimétrica, a uma determinada distância definida pelo operador. Agora observe a terceira roda na parte de trás. Ela pressiona o solo sobre as sementes recém-plantadas, melhora seu contato com o solo e aumenta o fluxo de umidade necessária para a germinação. Diversas máquinas podem ser montadas em todo um sistema inteligente, onde os equipamentos trabalham juntos, trocando dados constantemente entre si. No futuro, os engenheiros planejam equipar este robô com sensores adicionais. Eles irão determinar a umidade do solo, temperatura, humus e resíduos de plantas. Essas informações permitirão que o robô ajuste parâmetros como profundidade e frequência de semeadura em tempo real para obter resultados ainda melhores. Yanmar PW10. Não se deixe enganar com as pequenas dimensões deste equipamento mostrado agora, até porque esta transplantadora de mudas totalmente automatizada pode trazer muitas vantagens para os agricultores. Yanmar PW10 elimina a necessidade da pessoa trabalhar em uma posição desconfortável, plantando brotos manualmente. A máquina é equipada com 5 bandejas e recolhe as mudas delas de forma independente para depois fincá-las no solo em 1 ou 2 fileiras. A velocidade de trabalho é de 0,5 metro por segundo. As culturas que funcionam melhor são o repolho, incluindo o repolho chinês, o brócolis e a alface. O tamanho compacto permite que Yanmar PW10 não danifique as camas das mudas e o solo ao redor. Avou. A próxima máquina que comentaremos agora tem um único propósito. Embora não seja um conceito, a empresa suíça Eco Robotics já preparou seu robô para o lançamento. Avou combate as ervas daninhas, distinguindo-as de culturas úteis, detectando-as e regando-as com herbicidas. Além disso, o robô se desloca no campo com total autonomia e processa até 10 hectares por turno. Os painéis solares fornecem uma jornada de trabalho prolongada de até 12 horas. E o mais importante, Avou usa herbicidas 95% mais economicamente quando comparado a outros equipamentos de pulverização. Thorvald. E aqui está outro robô compacto, que é o resultado de uma colaboração entre especialistas da Saga Robotics, da Universidade Britânica de Lincoln e da Universidade Norueguesa de Ciências da Vida. Thorvald ajuda a controlar as camas de morango e de algumas outras culturas. À noite, para não danificar as plantas, o robô as manipula de forma independente com luz ultravioleta. Este procedimento permite combater uma das principais doenças das plantas frutíferas, o fungo oídio. O surgimento desse fungo é reduzido em 80% a 95% com a ajuda do robô. Além disso, testes e experimentos estão em andamento agora para programar Thorvald a distinguir os frutos maduros dos verdes, colhendo-os independentemente. Agrobot BugVac. Nosso último equipamento do vídeo de hoje é um desenvolvimento da empresa espanhola Agrobot. Trata-se de um aspirador autopropelido que não aspira pó e sujeira, mas insetos nocivos. Mais especificamente, o BugVac foi projetado para remover mutucas, que são uma das principais pragas nos campos de morangos na Califórnia. É extremamente difícil lidar com o controle dessa subespécie de percevejos devido à sua resistência aos inseticidas. Portanto, esse aspirador autônomo é a ferramenta mais eficaz e rápida contra esses insetos.